Olá, pessoal! Vamos examinar essas frações que estão escritas aqui. 10 sobre 3 raiz de 6, 1 sobre raiz cúbica de 7, raiz de 3 sobre raiz de 5, 12 sobre raiz de 2 mais 1, raiz de 2 sobre raiz de 3 menos raiz de 2. O que elas têm em comum? Todas elas têm um número irracional no denominador. Irracional. O que quer dizer um número irracional? Que você não consegue botar ele em formato de fração, tá? Os racionais são todos aqueles números que você pode botar eles em formato de fração. Você não consegue botar raiz de 6, raiz de 2 em formato de fração. E essa história de ter esses irracionais no denominador atrapalha, às vezes, contas que a gente quer fazer. Então, nessa aula, a gente vai aprender como tirar esses números irracionais, né, dos denominadores. Por isso que a aula se chama racionalizar os denominadores. Os denominadores vão se tornar racionais. Quer dizer, esses radicais aqui vão sumir. Só que tem que ser a mesma fração, tem que ser frações equivalentes a essa. Então, o que a gente vai aprender nessa aula são operações matemáticas para tornar frações onde aparecem números irracionais nos denominadores, esses números desaparecerem. Vem comigo aprender, essa aula é muito importante. Ok? Então, você vê que aqui nós temos uma raiz quadrada, aqui nós temos uma raiz cúbica, aqui nós temos uma raiz quadrada mais um número, aqui eu tenho uma raiz quadrada menos uma raiz quadrada. Então, são diversas situações onde vão ter operações matemáticas diferentes. Então, nós vamos ver caso a caso. E o primeiro caso é justamente onde aparece no denominador uma raiz quadrada, né? A radical aqui, quando não tem nada, é 2, raiz quadrada. Então, aqui é 1 sobre raiz quadrada de 5. A pergunta que você tem que fazer nesse e em todos os outros casos é: que conta eu tenho que fazer para que suma esse radical aí do denominador? Para eu racionalizar o denominador, tá? Então, olha só, se eu multiplicar raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 5 vezes raiz de 5, olha só. Pegar aqui, desenhar a nossa fração e eu vou fazer raiz de 5, isso aqui tá meio escuro, raiz de 5 vezes raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5 é raiz de 5 ao quadrado, que é 5. Né? Por exemplo, raiz quadrada de 4 é 2. 2 vezes 2 é 4. Então, raiz de 5 vezes raiz de 5 é 5. Tá? Então, olha só. Se eu multiplicar esse denominador aqui por raiz de 5, esse é o fator que eu estou colocando, eu vou chegar ao 5. Só que para eu ter a mesma fração de antes, quer dizer, uma fração equivalente, que significa a mesma parte do inteiro, lembrando sempre que uma fração representa a parte do inteiro, o que eu fiz embaixo eu tenho que fazer em cima. Então, é só pegar esse 1 daqui e multiplicar por raiz de 5. Então, raiz de 5, aqui em cima, 1 vezes raiz de 5 dá raiz de 5, e aqui embaixo sumiu o radical. Essa fração equivale à mesma coisa que essa, só que não tem mais o radical no denominador, tá? Então, quando for uma raiz quadrada, é só multiplicar, né, pela mesma raiz, para assumir ela e fazer a mesma coisa em cima para ficar uma fração equivalente. Esse é o mesmo caso, só que tem 3 aqui na frente. Deixa o 3 lá na frente, tá? Então lá vai ficar lá. 3, para eu sumir com raiz de 2, eu multiplico por raiz de 2 também. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. E esse 2 aqui, se eu multipliquei por raiz de 2, aqui embaixo, para continuar a mesma fração, tem que fazer a mesma operação em cima. Então, o que eu tenho aqui, ó? 2 raiz de 2. Raiz de 2 vezes 2 é 2 vezes 3 dá 6. Se quiser, pode simplificar, ó. Esse 2 aqui com 6, 3 dá raiz de 2 sobre 3. Este número aqui, esta fraçãozinha que a gente achou aqui, é equivalente a essa aqui, só que não tem mais radical aqui embaixo. Então, a gente acabou de ver o primeiro caso, é o mais simples, uma raiz
rainha quadrada ali no denominador. Você vê que aqui aparecem outros casos. Aqui é raiz cúbica, aqui eu tenho uma soma. Cada um aqui tem uma mágica para a gente aprender, mas são fáceis. Vem comigo para a gente continuar a aula. Mudando o quadro. Então, nós vamos para o segundo caso, onde aparecem radicais no denominador. E o que a gente vai fazer para tirar esses radicais desse denominador? No primeiro caso que a gente viu, apareciam raízes quadradas, como é o caso aqui, como é o caso aqui. Mas aqui, por exemplo, é raiz cúbica de 7. Então, tem uma coisinha diferente aí. Vamos ver exemplos desse caso. Então, por exemplo, aqui eu tenho 5 raiz cúbica de 2. Lembrando que a gente quer que suma esse radical do denominador. Então, sempre a pergunta que você tem que fazer, em qualquer caso, quando a gente for ver o terceiro é a mesma coisa. O que eu tenho que multiplicar, né, por esse denominador para o radical sumir? É essa a pergunta, é esse o raciocínio. Então, como aqui eu tenho raiz cúbica, se eu tivesse 2 ao cubo aqui dentro, ficava raiz cúbica de 2 ao cubo, que é 2, tá? Eu tenho 2 elevado a 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar isto que eu tenho, que é raiz cúbica de 2 elevado a 1. Estou botando esse 1 aqui, porque quando não tem nada é 1. Né? E vou multiplicar por quê? Por raiz cúbica de 2 ao quadrado. Porque a gente aprendeu no nosso vídeo, que está na playlist, que quando você multiplica radicais com o mesmo índice, você multiplica aqui o que está aqui dentro. E multiplicando duas potências, você soma os índices. Aí vai aparecer a raiz cúbica. Então, na verdade, você tem que ver que número tem aqui e quanto falta para chegar aqui. 2, tá? Agora, se eu multipliquei por isso aqui, para continuar sendo a mesma fração, eu tenho que multiplicar no numerador também, né? Para ser uma fração equivalente. Então, bota isso aqui em cima. Então, isto aqui embaixo fica... Então, em cima, você tem 5 raiz cúbica de 2 ao quadrado. E aqui embaixo eu tenho, tá retinho, aqui embaixo eu tenho raiz cúbica de 2 ao cubo, que é o nosso 2, né? Então, 5 raiz cúbica de 2 ao quadrado sobre raiz cúbica de 2 ao cubo é 2. Tá aqui, você pode botar aqui, né? 2 ao quadrado é 2, 2 ao quadrado é 4, então raiz de 4 é... Não, você pode botar 4 aqui também se quiser, mas assim já tá certo, tá? Mas aqui você poderia botar 5 raiz cúbica de 4 sobre 2, tá ok? Então, isso aqui vira isso aqui, tá? Então, sumiu o radical aqui de baixo, no caso aqui, raiz cúbica, tá? Sumiu, tá? Sumiu e agora vamos fazer este outro exemplo que tem um detalhe diferente, tá? Então, olha só. Aqui é 12 sobre raiz sétima de 81, mas lá não tem nada ao quadrado, ao cubo, nada. Vamos ver, será que não tem? Vamos pegar esse 81 e fatorar ele em fatores primos? Por 3 dá 27. Por 3 dá 9. Por 3 dá 3. Por 3 dá 1. Então, 81 é 3 a 1, 2, 3, 4. 3 elevado à quarta potência. Então, isso aqui é 12. Raiz sétima de 3 elevado a 4. Tá? Então, agora é o mesmo raciocínio de antes. Se eu tivesse aqui 3 elevado a sétima, tirava o radical. Então, vamos fazer acontecer esse 3 elevado a sétima. Como? Eu vou pegar aqui, tá? Isso aqui é do primeiro exercício. Olha aqui. Vou pegar aqui, deixo o 12 aqui em cima quietinho. Aqui eu tenho raiz sétima de 3 a quarta. Para você, falta quanto aqui? 4 para 7, falta 3. Então, eu vou multiplicar por raiz sétima de 3 a terceira. Aí, eu vou fazer aqui para baixo, tá? Você multiplicando esses dois aqui, você fica com 12.
Ah, mas não esquece, Nora, você multiplicou embaixo, tem que multiplicar no numerador também, senão você já não vai ter a mesma fração. Então, olha aqui. Aqui esse 12 virou. Multipliquei aqui, vou multiplicar aqui em cima também, ó. Raiz sétima de 3 à terceira, tá? E aqui ficou o 12. E agora, como eu tenho raiz sétima de 3 à quarta vezes raiz sétima de 3 à terceira, eu tenho aqui que isso é raiz sétima de 3 à sétima. Matou, né? Porque raiz sétima de 3 à sétima é 3. Vai sumir o radical do denominador. Então, olha só. Isso aqui vai ficar igual a 12 raiz sétima. 3 a terceira, 3 vezes 3 vezes 3, 27. Sobre 3. Aí, olha aqui, eu tenho um 12 e um 3 aqui. Isso daqui, ó, eu posso cortar. 12, os dois dividir por 3 é 4 raiz sétima de 27. Olha que bonitinho. 12 raiz sétima de 81, a mesma coisa que 4 raiz sétima de 27. Não só tirei o radical do denominador, como nem tem mais denominador nesse exemplo de baixo. Tá certo? Tem 1, né? Quando não tem denominador, é 1. Gostaram? O que falta a gente ver agora? Falta esse exemplo aqui, que na verdade é o mesmo desse aqui, onde aparece o radical somado com alguma outra coisa, que pode ser somado ou subtraído, que pode ser um radical ou um número. Aí tem um detalhe bem interessante, nós vamos usar produtos notáveis. Lembra de produtos notáveis? Vai aparecer aqui, vamos mudar o quadro. Então, nós vamos para o nosso terceiro caso, onde aparece radical do denominador. No primeiro e segundo caso, aparecia só o radical, às vezes, no caso, um raiz quadrada, e o outro um radical de outro índice qualquer acima de 2. Agora vai aparecer o radical e um outro número, que pode ser um radical ou um número. Somado ou subtraído, não vai fazer diferença aqui para o nosso raciocínio, tá? Então, vamos aprender como é que a gente vai conseguir tirar esse radical aqui do denominador nesse caso. Agora, se você está gostando do vídeo, se está achando útil, essa aula é importante. Se inscreve no canal, dá uma dica para o seu amigo compartilhando o vídeo, me manda um like. Vamos continuar, tá? Então, para a gente poder sumir com o radical aqui do denominador, que é disso que se trata, nós vamos usar produto notável. Nós temos acho que 2 aulas de produtos notáveis na playlist. São aulas muito importantes, porque você usa isso a partir da 8ª série o tempo todo, tá? Então, olha só, um produto notável diz que você tem A mais B multiplicado pelo mesmo A menos B é A ao quadrado menos B ao quadrado. Tá lá explicado por que é isso, tá? Então, você tem um número mais outro, e o mesmo número menos o outro é igual ao primeiro número ao quadrado menos b ao quadrado. Olha só, eu tenho aqui, olha só o que eu vou fazer. Vou botar o nosso 2 aqui. Eu tenho aqui um número menos o outro. Se eu fizer isso aqui, ó, e multiplicar pelo mesmo número mais o radical, olha só o que está acontecendo. Eu tenho exatamente essa situação. E aí diz que isso aqui é esse ao quadrado menos esse ao quadrado. Na hora que eu levar a raiz de 5 ao quadrado, vai sumir o radical. Só que tem um probleminha. Se eu multiplico por 4 mais raiz de 5 aqui embaixo, imediatamente faço a mesma coisa no denominador para ficar com a mesma fração, uma fração equivalente, tá? Senão você vai estar mudando a fração. Então, aqui, ó, vou botar aqui embaixo. Vamos fazer essa conta. Tem uma continha em cima e outra embaixo para fazer. Em cima é só multiplicar. 2 multiplicado por 4 mais raiz de 5, tem o tal do chuveirinho, né? Se multiplica o 2 por cada um, dá 8. 2 mais 4, 8 mais 2 raiz de 5, tá?
E aqui eu vou usar esse produto notável. Eu estou exatamente com isso. A menos B que multiplica A mais B. O A é 4, 16, ao quadrado é 16, menos raiz de 5 ao quadrado, 5. Olha a mágica acontecendo, sumiu. Desculpa, 5, olha aqui. Não tem mais o radical. Ele sumiu. 5, tá? Aí agora é só fazer a continha, né? Aqui fica como está. E aqui 16 menos 5, 11. Ó, cadê o radical aqui embaixo? Sumiu. Ok? Então, vou fazer mais um exemplo onde vai aparecer 2 radicais aqui embaixo, mas basicamente é a mesma coisa. Vamos trocar o quadro para fazer esse novo exemplo. E aqui, nosso último exemplo, onde eu tenho aqui no denominador uma soma de radicais. O raciocínio é exatamente o mesmo de antes, né? Nós vamos usar este produto notável que diz que A mais B, A menos B igual a A ao quadrado, menos B ao quadrado. Então, sempre a pergunta, em qualquer um dos casos, é o que eu tenho que multiplicar ali no denominador para fazer o radical sumir? E quando você tem uma soma de radicais, você vai usar este produto notável, tá? Então, nós vamos pegar esse raiz de 10 aqui, mais raiz de 7, e multiplicar, fazer aparecer aqui no denominador, raiz de 10 menos raiz de 7. Tá? Isso aqui é no nosso denominador. E, para continuar tendo a mesma fração, uma fração equivalente, a gente multiplica aqui no numerador também, que nem a gente fez no caso anterior, tá? Ok? Então, como aqui apareceu exatamente essa situação, o A aqui é o raiz de 10 e o B é o raiz de 7, tá? Então, você vai usar esse produto notável, que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Raiz de 10 ao quadrado é 10. E raiz de 7 ao quadrado é 7. Menos 7. Tá? 10 menos 7. Então, e aqui repete. Deixa esse 3 aí, porque você já está vendo o que está aparecendo, né? Então, aqui, ó, vai aparecer, vai ficar 3 que multiplica raiz de 10 menos raiz de 7. E 10 menos 7 é 3, que vai cortar com esse 3. Então, a resposta disso aqui é raiz de 10 menos raiz de 7. Acabou o nosso exercício. Bonito, né? Muito fácil. Então, sempre tem que olhar, qualquer um dos 3 casos, o que eu tenho que multiplicar aqui embaixo para magicamente o radical sumir. Quando tem soma de 2 radicais ou um radical mais um número, você vai usar esse produto notável. E o que você multiplicar embaixo, multiplica em cima também para ficar com a mesma fração. Aí é só não errar a conta e tá feita a mágica. Ok? Gostou? Até a nossa próxima aula.